Meu marido machista me maltratou e me humilhou na frente de toda a minha família. Você não é nada sem mim. Aqui quem manda sou eu. Lembre-se de que eu pago por tudo, ele gritou para mim, dizendo que eu era um fardo para ele. Até que um dia, eu me cansei de todas as suas humilhações e decidi devolver todo o seu veneno da pior forma possível, onde mais doeria. Ana estava na cozinha, secando calmamente um copo que já estava completamente limpo. Seus movimentos eram lentos, quase automáticos, como se o ato de limpar lhe permitisse manter o controle sobre algo em sua vida. Lá fora, a noite avançava com uma leve chuva que batia nas janelas, preenchendo o ambiente com um murmúrio constante e pacífico. Mas dentro dela, uma tempestade se formava. Da sala vinha o som da televisão, onde seu marido, Vitor, assistia ao noticiário como fazia todas as noites. Ela não conseguia ver seu rosto, mas imaginava a expressão habitual de indiferença nos olhos e a linha dura de sua boca. Sua presença em casa era constante, uma sombra que a oprimia sem necessidade de palavras ou gestos. Ao colocar o copo no escorredor, lembrou-se da última discussão que tiveram, apenas alguns dias atrás. Não houve gritos nem tapas, mas cada palavra que ele lhe dirigia estava impregnada de uma agressividade contida, quase mais ferina do que qualquer insulto. Até quando você vai ficar reclamando, Ana? Ele disse com desprezo quando ela tentou expressar seu cansaço. Eu te dou tudo o que você precisa, então pare de agir como se fosse a vítima aqui. Se você está infeliz, é porque você buscou isso. As palavras de Vitor se repetiam em sua mente como uma canção quebrada, desgastando-a pouco a pouco. Por anos, tentou se convencer de que o problema estava nela, que era culpa sua se ele não mostrava interesse ou empatia, que talvez ele tivesse razão ao vê-la como alguém incapaz. Mas, recentemente, algo dentro dela começou a despertar, algo que dizia que ela merecia mais do que uma vida cheia de silêncio e ressentimento. Ela deixou o pano sobre o balcão e respirou fundo. Sentiu um peso no peito e o nó na garganta que surgia toda vez que tentava se expressar, encontrar as palavras certas para dizer a Vitor como se sentia. Mas de que adiantava? Ele a olhava como se ela não tivesse o direito de questionar nada, como se sua presença fosse mais um serviço do que uma companhia. Naquele momento, seu telefone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Laura, sua amiga de toda a vida, a única pessoa com quem sentia que podia ser realmente ela mesma. Tudo bem? Você sabe que estou aqui se precisar conversar, dizia a mensagem de Laura, breve, mas cheia da empatia que ela tanto sentia falta em sua vida diária. Ana olhou para a mensagem por vários segundos antes de responder. Sabia que Laura estava preocupada, que começara a notar o peso que carregava nos olhos e a forma como parecia estar se apagando pouco a pouco. Embora não tivesse contado a magnitude do que vivia em casa, as vezes que tinham saído juntas recentemente, a amiga percebera uma tristeza que ia além das pequenas reclamações cotidianas. Obrigada, Laura. Às vezes só queria desaparecer daqui, respondeu finalmente, sem se atrever a dizer mais. Ao enviar a mensagem, sentiu-se vulnerável, mas também aliviou uma pequena parte da carga que carregava. Laura respondeu quase imediatamente. Você não está sozinha. Se precisar de ajuda, se sentir que não aguenta mais, eu te apoio no que decidir. Lembre-se disso. As palavras de Laura ficaram em sua mente. Elas a lembravam de que, embora se sentisse presa naquela vida de constantes humilhações, sempre havia uma saída. Mas o medo a mantinha ancorada, o temor do que diria sua família, do que diriam na pequena comunidade, e até de como Vitor poderia reagir se soubesse que estava pensando em escapar de seu controle. Ana estava tão concentrada em seus pensamentos que não ouviu Vitor entrar na cozinha até que ele estivesse ao seu lado. Ele a olhava com uma expressão entre curiosa e irritada, como se sua mera presença naquela sala lhe fosse incômoda. Com quem você está falando? Ele perguntou, sem fazer esforço para esconder o tom acusador. Ana engoliu em seco e se esforçou para manter a compostura. Com Laura. Ela me perguntou se estava tudo bem. Vitor bufou, cruzando os braços e olhando para ela com um sorriso sarcástico. E o que você disse a ela? Que sua vida é tão horrível assim? Você deveria agradecer pelo que tem, Ana. Quantas mulheres estariam felizes em ter o que você tem? Ela sentiu o calor subir em suas bochechas,
um reflexo da frustração que tentava conter. Tentou se defender, embora soubesse que seria inútil. Eu não estou falando mal de você, Vitor. Só estou conversando com uma amiga. Ele deu um passo à frente, abaixando a voz para um tom gelado. Ah, é? Pois é bom você lembrar quem paga por tudo isso. Da próxima vez que quiser chorar para alguém sobre seus problemas, lembre-se de que você não é nada sem mim. Seus olhos, escuros e penetrantes, a desafiavam a responder. Ana sentiu um nó no estômago. Já ouvirá aquelas palavras tantas vezes que quase acreditava nelas. Você não é nada sem mim. Deveria me agradecer. Se você não está feliz, a culpa é sua. Essas frases a acompanharam por anos, consumindo-a aos poucos, roubando sua voz até transformá-la em um sussurro. Vitor voltou para a sala, deixando-a sozinha na cozinha, mas o eco de suas palavras continuava ressoando no ambiente. Ana se apoiou no balcão, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam escapar. Desta vez, porém, algo mudou. Em vez do desespero, sentiu uma faísca de algo diferente. Não podia continuar permitindo que ele tivesse esse poder sobre ela, que sua vida dependesse da aprovação de alguém que só buscava feri-la. Com as mãos trêmulas, pegou o telefone novamente e escreveu uma mensagem para Laura. Preciso sair daqui, mas não sei como. Não aguento mais. Alguns segundos depois, veio a resposta de sua amiga. A primeira coisa é que você não está sozinha, Ana. Fale comigo quando puder. Eu te ajudarei a encontrar uma saída. Você merece ser feliz, e não precisa viver assim. Ana olhou para aquelas palavras com uma mistura de medo e esperança. Era como se, ao escrever aquela mensagem, ela tivesse começado a construir o primeiro degrau de uma escada para sua liberdade. Esse pensamento lhe deu forças. Sabia que o caminho seria longo, que enfrentaria desafios e decisões difíceis. Mas pela primeira vez em anos, sentiu que poderia haver uma possibilidade de uma vida diferente. Uma vida onde poderia ser ela mesma sem medo de represálias. Ela fechou os olhos, imaginando por um momento uma vida onde não precisasse constantemente se perguntar se merecia amor e respeito. E naquele instante, fez uma promessa silenciosa: não ficaria mais calada, não permitiria que sua voz fosse apagada. Sabia que teria que enfrentar muitos medos, que o mundo poderia julgá-la e que Vitor tentaria fazê-la acreditar que estava errada. Mas finalmente, entendeu que a liberdade era mais importante que o medo, e que, por mais tempo que estivesse presa, nunca era tarde para recomeçar. E naquela noite, no silêncio da cozinha, enquanto a chuva continuava caindo suavemente na janela, Ana decidiu que sua história não terminaria ali. Ana acordou antes do amanhecer, com o coração acelerado e a mente cheia de pensamentos. As palavras de sua amiga Laura ainda ecoavam em sua cabeça. Você merece ser feliz e não precisa viver assim. Sentia uma mistura de medo e esperança que a impedia de ficar parada. Levantou-se, dirigindo-se silenciosamente para a cozinha, receosa de acordar Vitor, que dormia profundamente no quarto. A casa estava mergulhada em um silêncio quase irreal. Ana preparou uma xícara de chá, tentando acalmar a ansiedade que percorria seu corpo. Olhou ao redor, fixando o olhar nos objetos familiares que, até então, representavam a estabilidade e, ao mesmo tempo, a prisão de sua vida. Pensou em tudo que havia sacrificado para manter seu casamento, para não confrontar a realidade de um relacionamento que a consumia lentamente. Seu telefone vibrou de repente, e ao olhar para a tela, viu outra mensagem de Laura. Vou te ver. Sei que é cedo, mas acho que você precisa falar sobre isso cara a cara. Ana sentiu uma onda de alívio. Laura era seu refúgio, a única pessoa que parecia entender a profundidade de seu sofrimento, mesmo quando a própria Ana duvidava de seus sentimentos. Respondeu com um breve sim, te espero, e se preparou para a conversa mais importante de sua vida. Meia hora depois, quando o céu começava a clarear, Laura chegou. Ela trazia no rosto uma expressão serena, que transmitiu a Ana uma calma que há muito não sentia. Ela a convidou a entrar e lhe serviu uma xícara de chá quente. Laura sentou-se em frente a ela e a olhou em silêncio por alguns segundos, dando-lhe tempo para encontrar as palavras. Ana, o que fez você se decidir? Perguntou finalmente, com suavidade. Ana olhou para o chá em suas mãos, observando como as pequenas nuvens de vapor se dissipavam no ar. Não sei se foi uma decisão, pelo menos, não uma que tomei de uma vez só, respondeu, sua voz quase um sussurro.
É algo que vem crescendo dentro de mim. Me sinto cansada, mas não de uma forma comum. É um cansaço profundo, Laura. Dói existir desse jeito. Laura assentiu, seu olhar carregado de empatia. Eu entendo, Ana. Você está vivendo em um relacionamento que a consome e que nunca permite que você seja você mesma. Mas quero que saiba que o primeiro passo para mudar isso você já deu. Você reconheceu sua dor e o que precisa. Isso não é fácil, sabia? Ana ergueu o olhar e viu nos olhos da amiga a compreensão que tanto desejava. Durante anos, pensou que ninguém poderia entendê-la, que seu sofrimento era invisível para o mundo. Mas ali estava Laura, ouvindo-a e lembrando-lhe que ela não estava sozinha. Vitor não entenderia, disse Ana com um suspiro, mais para si mesma do que para Laura. Para ele, eu sou um peso, um incômodo. Ele me disse isso tantas vezes que, de alguma forma, comecei a acreditar também. Laura estendeu a mão e a segurou com suavidade. Você não é um peso, Ana. Você é uma mulher com sonhos, com coragem, com uma vida que merece ser vivida plenamente. Mas Vitor fez você acreditar no contrário, e isso não é amor. Ele usou seus medos para mantê-la sob controle, e isso é algo que você precisa deixar para trás, mesmo que seja difícil. Ana sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez em anos, alguém lhe dizia que ela tinha o direito de viver de outra maneira, que merecia uma vida digna. Era uma verdade que ela sempre soube, lá no fundo, mas que as palavras de Laura haviam trazido à tona. E como se faz isso, Laura? Perguntou com um fio de voz. Como se deixa para trás uma vida inteira? Laura respirou fundo, como se tentasse encontrar as palavras certas. Não se trata de esquecer o que você viveu, Ana. Trata-se de começar a construir algo novo, pouco a pouco. Você não precisa ter todas as respostas agora, só precisa dar o próximo passo, aquele que a faça se sentir mais segura. E, se desejar, não precisa fazer isso sozinha. Eu estarei aqui para ajudá-la no que for preciso. Nesse momento, Ana sentiu como se o peso dos anos, das feridas e dos medos, começasse a se dissipar. Era como se uma pequena chama de esperança se acendesse em seu interior, dando-lhe uma clareza que nunca teve antes. Então, sussurrou Ana, com um nó na garganta. Acho que preciso começar a me proteger. Talvez eu precise encontrar um lugar para ir, caso as coisas piorem. Laura assentiu com um sorriso encorajador. Esse é um bom primeiro passo. Existem organizações que ajudam mulheres em sua situação, Ana. Elas podem oferecer apoio emocional, jurídico e até um lugar seguro. Se você decidir fazer isso, pode contar com elas, claro, comigo. O coração de Ana batia forte. A ideia de sair de casa, de deixar a vida que havia construído com Vitor, a assustava profundamente. Mas também sentia, pela primeira vez, que a liberdade estava ao seu alcance. A conversa com Laura lhe deu uma nova perspectiva e a coragem necessária para imaginar um futuro diferente. De repente, ouviram o som da porta da frente se abrindo. As duas se olharam com o coração na boca. Era Vitor. Não estava nos planos que ele a encontrasse em plena conversa com Laura, especialmente quando o assunto era tão delicado. Vitor entrou na cozinha, com o semblante habitual franzido, e seu olhar passou de Ana para Laura com desconfiança. O que estão fazendo tão cedo? Perguntou com um tom que deixava claro que não aprovava a visita de Laura. Ana sentiu seu corpo se retesar. A velha sensação de medo e submissão ameaçava voltar, mas desta vez, com um esforço de vontade, ela se obrigou a se manter firme. Laura veio tomar um chá comigo, Vitor. Não há nada de errado nisso, respondeu, tentando que sua voz não tremesse. Ele soltou uma risada seca e sarcástica, cruzando os braços. Tomando chá. Não tem nada melhor para fazer, Ana. E você, disse, dirigindo-se a Laura com um olhar de desprezo, talvez devesse aprender a não se meter na vida dos outros. Laura o olhou impassível, e sua voz, calma mas firme, rompeu o silêncio criado pela hostilidade de Vitor. Vitor, Ana é minha amiga, e como tal, posso estar com ela quando precisar. Não vejo nada de errado nisso, disse Laura, desafiando-o com uma serenidade que deixou Ana impressionada. Vitor apertou os lábios e cravou o olhar em Ana. Espero que você não esteja enchendo a cabeça de besteiras, Ana. Você sabe que as pessoas têm uma imagem de nós. Convém manter as coisas como estão, acredite, acrescentou com um sorriso frio e calculista, uma ameaça velada que Ana entendeu perfeitamente. Laura se levantou, apertando a mão de Ana antes de ir até a porta. Ana, quando quiser, sabe onde me encontrar. Não se esqueça de que sempre tem opções. Com essas palavras, Laura saiu, deixando Ana sozinha com Vitor.
Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. Vitor a olhava, e sua expressão de desprezo parecia se intensificar a cada segundo. O que você acha que está fazendo, Ana? Perguntou friamente. Ana respirou fundo, sentindo que aquele momento era crucial. Não estou fazendo nada de errado, Vitor. Só preciso de um pouco de tempo para mim, disse, encontrando em suas palavras uma coragem que a surpreendeu. Ele soltou uma risada irônica. Tempo para você? Repetiu com desdém. Você é patética, Ana. Acha mesmo que tem alguma coisa sem mim? Pode tirar todo o tempo que quiser, mas lembre-se, no final do dia, você não tem nada sem mim. Suas palavras eram venenosas, mas desta vez, Ana sentiu que já não tinham o mesmo efeito. As frases de Laura, cheias de encorajamento e esperança, ressoavam mais alto que a agressão de Vitor. Aquele era o primeiro passo, pequeno, mas significativo, em direção à vida que ela sabia que merecia. Em silêncio, ela se dirigiu ao seu quarto, deixando para trás as palavras de Vitor e levando consigo a firme decisão de não deixar que ele apagasse a pequena chama de esperança que Laura havia ajudado a acender. No dia seguinte, Ana estava em pé diante da janela de seu quarto, olhando para a rua que ainda estava vazia sob o tênue sol da manhã. O silêncio na casa era profundo, um contraste quase irônico com o turbilhão que se formava em sua mente. As palavras de Vitor ainda ecoavam em sua cabeça, mas dessa vez, não eram apenas suas ameaças que ocupavam seus pensamentos. Agora, junto a elas, ressoavam as palavras de Laura. Você sempre tem escolhas. Essa frase parecia um eco distante, mas também um sussurro cheio de esperança, que a fazia acreditar, pela primeira vez em anos, que sua vida poderia ser diferente. Com essa ideia em mente, ela decidiu procurar ajuda em uma organização de que Laura havia falado em sua última conversa. Ela abriu o computador com as mãos trêmulas e começou a buscar informações. Encontrou o site de uma associação local que oferecia apoio a mulheres em situações de abuso emocional e psicológico. Levou alguns minutos para ela reunir coragem e preencher o formulário online, no qual descreveu brevemente sua situação, evitando entrar em detalhes dolorosos mas tentando ser honesta sobre sua realidade. Poucos momentos depois de enviar o formulário, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido, que a cumprimentava gentilmente e oferecia uma consulta confidencial. Ana sentiu um nó no estômago, mas também uma estranha sensação de alívio. Dar esse passo parecia uma traição à vida que ela conhecia, mas também era uma promessa de algo maior, sua liberdade. No dia seguinte, ela se viu caminhando para o endereço que lhe haviam dado. O lugar era um pequeno prédio simples, de aspecto acolhedor, com uma porta de madeira e uma placa discreta. Aquele lugar estava cheio de esperança para tantas mulheres como ela. Ao entrar, foi recebida por uma mulher com um sorriso caloroso e olhos tranquilos, que a convidou a passar para uma pequena sala de espera decorada com cores suaves e quadros que transmitiam paz. Bem-vinda, Ana, disse a mulher, apertando sua mão. Sou Marta, e quero que saiba que você está em um lugar seguro. Aqui, você pode falar com liberdade. Ana sentiu o nó em sua garganta começar a se desfazer. Agradeceu em silêncio aquele gesto, pois fazia tempo que não sentia segurança nem apoio. Sentou-se em uma cadeira ao lado de Marta, que iniciou a sessão perguntando com suavidade sobre sua situação. Quer me contar como chegou até aqui? Perguntou Marta em um tom tranquilo. Ana hesitou por um momento, procurando as palavras que pudessem descrever como tinha sido sua vida nos últimos anos. Meu marido é um homem complicado, começou, com a voz trêmula. Ele nem sempre foi assim. No começo, ele era gentil, atencioso. Me fazia sentir importante. Mas aos poucos, as coisas mudaram. Suas palavras começaram a ficar frias. E toda vez que eu tentava expressar o que sentia, ele me fazia sentir que tudo era culpa minha. Marta a escutava atentamente, sem interromper, permitindo que ela tomasse seu tempo para se abrir. Ana sentiu que finalmente tinha encontrado alguém que estava disposto a compreender sua dor sem julgá-la. Com o tempo, continuou Ana, olhando para suas mãos, ele começou a controlar tudo, desde o que eu vestia até com quem eu podia falar. Toda vez que eu tentava fazer algo por mim mesma, ele me lembrava que sem ele eu não era nada. E, ela fez uma pausa, sua voz se quebrando, acho que, em algum momento, eu comecei a acreditar nele. Marta assentiu com compreensão e falou com suavidade. Ana, é muito comum que as pessoas em sua situação comecem a duvidar de si mesmas. A manipulação emocional pode ser tão danosa quanto qualquer outro tipo de abuso. Mas é importante que você saiba que esse controle que ele exerce sobre você não é algo que você merece. E você não está sozinha nisso.
Aquelas palavras ressoaram profundamente em Ana. A maneira como Marta descrevia sua situação lhe dava uma perspectiva que nunca havia considerado. Durante anos, ela pensou que sua dor era apenas o resultado de suas próprias falhas, que se ela mudasse, Vitor também mudaria. Agora, começava a entender que ele havia criado aquela narrativa para manter o controle sobre ela. E o que posso fazer agora? Perguntou Ana, sentindo-se vulnerável e, ao mesmo tempo, ansiosa para encontrar uma saída. Marta sorriu com compreensão e falou com calma. Ana, o mais importante é que você não se apresse. Você tem o direito de tomar o tempo que precisar para decidir o que quer fazer. Existem recursos e apoio para ajudá-la em cada passo. A primeira coisa de que você precisa é começar a fortalecer sua rede de apoio, seus amigos, pessoas de confiança. E lembre-se de que estamos aqui para ajudá-la em cada etapa. Ana sentiu um calor no peito ao ouvir aquelas palavras. A ideia de fortalecer uma rede de apoio, de cercar-se de pessoas que realmente se importavam com ela, dava-lhe esperança. Em sua mente, surgiram as imagens de Laura, sempre presente, sempre disposta a escutá-la. Sua amiga tinha sido sua salvação nesses momentos sombrios, e agora ela entendia que era hora de deixar que mais pessoas a ajudassem a curar-se. Ao retornar para casa, sentia-se mais leve. Pela primeira vez, sentia que podia ver a vida de uma perspectiva diferente, uma em que ela mesma tinha o poder de decidir seu futuro. No entanto, aquela paz foi interrompida ao abrir a porta de casa e encontrar Vitor de pé na sala, com uma expressão sombria e tensa. Onde você estava, Ana? Perguntou em um tom frio, como se cada palavra estivesse carregada de uma ameaça latente. Ana ficou imóvel por um momento, mas ao lembrar-se das palavras de Marta, sentiu que a confiança que começara a construir não se desmoronaria tão facilmente. Saí para dar uma volta, respondeu, sem acrescentar mais detalhes. Vitor a olhou com suspeita, seus olhos examinando cada um de seus gestos. Havia algo em sua expressão que indicava que ele não estava satisfeito com sua resposta, mas parecia perceber também que Ana não tinha intenção de dizer mais. Espero que você não pense em falar de coisas que não são da conta de ninguém, disse finalmente, com um tom que pretendia ser casual, mas que estava carregado de insinuações. Ana o olhou fixamente, notando como aquela frase que ele sempre usava para intimidá-la, dessa vez não a afetava da mesma maneira. Algo dentro dela havia se fortalecido, uma pequena faísca que Vitor não poderia apagar. Você não precisa se preocupar comigo, Vitor, disse com uma calma que ela mesma desconhecia ter, eu sei cuidar dos meus assuntos. Pela primeira vez, viu uma leve expressão de surpresa no rosto de seu marido. Ele parecia desconcertado, como se não pudesse compreender como ela, depois de tantos anos, começava a mostrar uma força que ele tentará suprimir. Vitor abriu a boca, como se fosse dizer algo mais, mas finalmente permaneceu em silêncio e se retirou para o escritório, deixando-a sozinha. Naquela noite, Ana se deitou na cama sentindo uma mistura de emoções, medo, esperança e uma força que nunca havia experimentado antes. Sabia que o caminho à frente seria complicado e que haveria momentos de incerteza, mas também compreendia que cada passo a aproximava mais de sua liberdade. Antes de fechar os olhos, enviou uma mensagem para Laura, contando-lhe brevemente sobre a sessão que teve com Marta e sobre como, pela primeira vez em anos, sentia que estava encontrando sua própria voz. Laura respondeu imediatamente, estou tão orgulhosa de você, Ana. Lembre-se de que, não importa o que aconteça, nunca deixe que te façam duvidar do seu valor. Você merece ser feliz. Aquelas palavras foram como um bálsamo para sua alma. Ela se permitiu sorrir, sentindo que sua vida começava a tomar um rumo que já não era ditado pelo medo, mas pelo desejo genuíno de viver uma vida plena e em paz. Com esse pensamento, Ana adormeceu, sabendo que, pela primeira vez, o amanhã poderia trazer algo além de sombras. No dia seguinte, Ana respirava fundo enquanto se acomodava no assento do carro, sentindo uma mistura de repulsa e resignação. Vitor dirigia em silêncio, com uma expressão fria e imperturbável, e Ana olhava pela janela, contemplando a paisagem que se desfocava à medida que se aproximavam da casa dos pais dela. Os encontros familiares eram um ritual ao qual Vitor a obrigava a comparecer, e, embora ela preferisse não ir, sabia que recusar só pioraria as coisas. Ao chegarem, Ana viu os carros de seus irmãos, Marcos e Daniel, estacionados do lado de fora. Ao entrar, foi recebida pelo aroma familiar da comida caseira de sua mãe, que sempre preparava essas refeições com a expectativa de que todos desfrutassem em silêncio,
sem questionamentos ou discussões. Tudo precisava manter-se naquele ambiente rígido, onde os papéis de cada um pareciam esculpidos em pedra. Sua mãe, uma mulher de olhar cansado e movimentos rápidos, cumprimentou-a com um abraço breve, como sempre, sem tempo para uma conversa. Seu pai estava na sala, sentado em sua poltrona de couro, o trono que ocupava há anos. Era um homem de poucas palavras, mas sua presença imponente ditava as regras da casa desde que Ana se lembrava. Com um olhar, ele podia fazer qualquer membro da família, especialmente as mulheres, permanecer em seu devido lugar. Os irmãos de Ana, sentados com ares de superioridade à mesa, cumprimentaram-na com um sorriso de complacência. Ambos eram altos e fortes, com uma autoridade que parecia mais um reflexo de seu pai do que algo genuíno. Eles cresceram sob o mesmo teto, no mesmo ambiente que Ana, mas seus destinos foram diferentes. Ambos abraçaram o machismo que seu pai lhes ensinou, exercendo seu papel de homens como se fosse um distintivo de orgulho. Já era hora de chegarem, comentou Marcos com um tom sarcástico enquanto dava um tapinha nas costas de Vítor, como se fosse parte de sua equipe. Ana evitou o olhar do irmão e se sentou à mesa, enquanto os demais se acomodavam ao redor. As esposas de seus irmãos, Sônia e Carmina, estavam sentadas com expressões apagadas e olhares baixos, refletindo o cansaço emocional que compartilhavam sem precisar de palavras. Ana notou as marcas sutis nos pulsos de Carmina, que ela tentava esconder com pulseiras. Sabia o que aquilo significava, embora nunca falassem em voz alta. Bom, todos estamos aqui, disse seu pai em seu tom autoritário, olhando para cada um para garantir que ninguém o interromperia. Que bom ver a família unida, não é? Ana conteve uma expressão de desgosto e assentiu, sabendo que qualquer sinal de desagrado poderia desencadear um olhar fulminante de seu pai ou, pior ainda, o desagrado de Vítor, que continuava a controlá-la até nas reuniões familiares. Ana, como vão as coisas com Vítor? Perguntou sua mãe em um tom neutro, como se fosse uma simples saudação, sem qualquer sensibilidade. Vítor sorriu, tomando o controle da conversa como de costume. Tudo vai bem. Ana é uma boa esposa, sabe se comportar, disse ele, com um olhar de autossuficiência que fez Marcos e Daniel soltarem risadas cúmplices. As palavras de Vítor atingiram Ana como um balde de água fria, e seu olhar encontrou por um segundo o de Sônia, que apertou os lábios, claramente incomodada. Sabia que ambas compartilhavam o mesmo destino, uma vida marcada pelo silêncio e pela submissão diante de homens que acreditavam que seu poder era incontestável. Tentando suportar a situação, Ana começou a se servir um pouco de comida, mas suas mãos tremiam levemente. Marcos, sempre atento aos detalhes, notou seu nervosismo e não perdeu a oportunidade de comentar. Ora, Ana, está nervosa. Não precisa, estamos em família, disse ele, com um tom carregado de uma malícia zombeteira. Ana sentiu as bochechas corarem, mas tentou manter a calma. Não, estou bem, só, um pouco cansada, respondeu, tentando evitar a atenção. Sônia, sentada ao lado dela, deu-lhe uma leve batidinha na mão, em um gesto de solidariedade que quase ninguém notou. Ambas sabiam que não tinham muitas oportunidades de falar abertamente, mas esses pequenos gestos de apoio silencioso haviam se tornado sua maneira de permanecer firmes. A conversa continuou, com os homens falando sobre trabalho e futebol, enquanto as mulheres se limitavam a ouvir, sem interromper ou intervir. No entanto, na mente de Ana, ela começava a questionar cada vez mais se deveria continuar fazendo parte daquela farsa. A conversa que ela teve com Marta na associação e o apoio constante de Laura deram a ela uma nova perspectiva. Ela poderia viver de outra forma. Mas estar naquela mesa, cercada de homens que replicavam o mesmo padrão abusivo de seu pai, a fazia duvidar se algum dia ela poderia realmente escapar. Em um momento da reunião, seu pai lançou um olhar duro para Sônia, que não havia sorrido durante toda a refeição. Sônia, o que há de errado com você? Não é mais capaz de sorrir para o seu marido, disse ele, com um tom carregado de desprezo. Sônia abaixou o olhar, como se uma força invisível a impedisse de se defender. Carmina apertou a mão da amiga em silêncio, mostrando seu apoio. Ana sentiu uma fúria contida crescer dentro dela,
Havia passado anos observando seu pai e irmãos controlar, humilhar e reprimir as mulheres da sua família, e naquele instante percebeu que não poderia continuar sendo cúmplice desse sistema de abusos. Ana respirou fundo e, sem planejar, levantou a voz. Sônia não precisa sorrir se não quiser, disse, sua voz ecoando na sala de jantar. Nenhuma de nós precisa fazer isso para agradar ninguém. O silêncio na mesa foi imediato. Todos os olhos se voltaram para ela, surpresos. Ninguém, especialmente seu pai, esperava que Ana, a mais silenciosa e submissa de todas, ousasse levantar a voz. Vítor a olhou com a testa franzida, seus olhos escuros cheios de advertência. Mas Ana, desta vez, não abaixou o olhar. Desde quando você acha que pode falar assim, Ana? Disse seu pai friamente, tentando exercer o mesmo controle que teve sobre ela durante toda a sua vida. Ana o olhou, enfrentando-o com uma segurança que nem ela sabia que possuía. Desde que entendi que não preciso me calar para agradar os outros, respondeu, sua voz firme. Não tenho que ser a mulher que você, Vítor ou qualquer um dos meus irmãos esperam. Não vou viver minha vida sob essas regras. Sua mãe a olhava com uma mistura de medo e preocupação, mas nos rostos de Sônia e Carmina havia uma faísca de admiração. As palavras de Ana haviam rompido um silêncio que durante anos fora a norma. Ela sabia que haveria consequências por aquele arroubo, mas sentia que era um passo necessário, uma declaração que não fazia apenas por ela, mas também pelas demais. Seu pai fez um gesto de incredulidade e apertou os lábios. Ora, parece que você se encheu de ideias estranhas, murmurou com desprezo. Talvez você devesse se lembrar do seu lugar, Ana. Ninguém aqui quer ouvir suas tolices. Ana sentiu uma mistura de medo e liberdade. Sabia que a tensão só aumentaria se insistisse, mas também compreendia que não poderia mais retroceder. De alguma forma, estava rompendo com uma tradição de abuso e controle que havia definido sua vida e a das mulheres da sua família. Não estou falando tolices, papai. Só estou dizendo a verdade, disse finalmente, com a voz clara e segura. O silêncio voltou a cair sobre a mesa, mas Ana sentiu que aquele momento havia marcado uma mudança definitiva. Ela havia desafiado a autoridade de seu pai e de seus irmãos, e embora soubesse que as coisas não mudariam da noite para o dia, ela havia plantado uma semente. Talvez, com o tempo, aquelas palavras florescessem na vida de Sônia, de Carmina e na sua própria. Quando a reunião terminou, Ana saiu daquela casa com uma mistura de medo e esperança. Aquele ato de valentia lembrava-lhe que o poder de sua voz era real e que, embora o caminho fosse incerto, cada passo a aproximava mais de uma vida em que ninguém poderia silenciá-la. Aquela noite, Ana mal conseguiu dormir. Ficou acordada na escuridão de seu quarto, sentindo o eco de suas próprias palavras ressoar em sua mente. Não tenho que ser a mulher que você ou o Vítor ou qualquer um dos meus irmãos espera. Aquela frase, dita no meio daquela reunião familiar, tinha se tornado uma declaração de guerra contra tudo o que a limitava. Ainda sentia uma mistura de medo e adrenalina por ter enfrentado seu pai e seus irmãos, mas, acima de tudo, sentia um novo e profundo orgulho que a impulsionava a seguir em frente. Pela manhã, enquanto preparava o café da manhã na cozinha, ouviu os passos de Vítor se aproximando. Sabia que ele também tinha ficado insatisfeito com sua atitude na reunião e, embora se esforçasse para manter a calma, sua intuição lhe dizia que uma confrontação era inevitável. Vítor entrou na cozinha com uma expressão de frieza que parecia um golpe invisível. Ele a olhou com aqueles olhos escuros, sempre calculistas, que ele parecia usar como uma arma para intimidá-la. Então agora você acha que é muito corajosa, não é, Ana? Disse ele com um tom irônico, sentando-se e cruzando os braços. Ana sustentou o olhar dele, sentindo que o medo que normalmente a invadia diante das palavras dele já não tinha o mesmo efeito. Algo nela havia mudado, e ela sabia que não poderia retroceder. Eu só disse o que penso, Vítor. Não tem nada a ver com coragem, mas com o que sinto, respondeu, tentando manter a voz firme e sem tremer. Ele riu, um riso curto e seco, que não transmitia nenhum humor. O que você sente? Repetiu com sarcasmo. Pergunto-me quem está enchendo sua cabeça de bobagens, porque você não parece a mesma. Você costumava saber seu lugar, Ana. Era obediente, calada,
e não questionava nada do que eu dizia. Ana sentiu uma mistura de indignação e tristeza. Era assim que Vitor a via, como alguém sem voz própria, destinada apenas a obedecer e calar. Talvez fosse isso que você queria ver, respondeu, olhando para o café da manhã que havia preparado como se fosse uma espécie de desculpa para não ter que olhá-lo. Mas eu mudei, e não vou continuar sendo a mulher submissa que você e minha família esperam. Vitor apertou os lábios, visivelmente irritado. Ele se inclinou para a frente, e sua voz assumiu um tom ameaçador. E acha que pode simplesmente mudar e que tudo continuará igual? Você não está pensando direito, Ana? Sabe que sem mim, você não é ninguém. Ou planeja sair por aí e arruinar a vida que construímos? Ana o olhou, sentindo que cada palavra dele reforçava sua decisão. Aquela vida que ele mencionava nunca tinha sido realmente dela. Era uma existência emprestada, controlada, onde sua própria identidade havia sido enterrada. Mas agora, ela via que tinha o poder de escolher e construir algo diferente. Não vou arruinar nada, Vitor. Estou apenas começando a entender que minha vida me pertence, disse, surpresa pela serenidade em sua voz. Vivi tempo demais sob suas regras, sob suas condições, mas não posso continuar assim. Ele se levantou de repente, empurrando a cadeira para trás, as mãos cerradas em punhos. Você realmente acha que pode sair disso sem consequências? Disse ele em um tom baixo, mas carregado de raiva. Ninguém vai te ajudar, Ana. Você não tem para onde ir. Sem mim, você será apenas uma mulher solitária e fracassada. Ana sentiu uma dor aguda no peito, mas dessa vez não era medo. Era tristeza pelo amor que um dia acreditara ser real e que agora se revelava como um mecanismo de controle. No entanto, não lhe deu o prazer de mostrar o quanto as palavras dele a machucavam. Ao contrário, usou-as como combustível para reafirmar sua decisão. Não me importa mais estar sozinha, disse ela, com uma paz inesperada. Prefiro estar sozinha do que continuar vivendo uma mentira. Vitor a olhou com uma expressão de incredulidade, incapaz de entender como aquela mulher que ele acreditava completamente submissa começava a levantar a voz. Parecia prestes a dizer algo mais, mas, em vez disso, limitou-se a pegar suas coisas e sair de casa sem dizer uma palavra. O barulho da porta ao se fechar ecoou pela casa, deixando um silêncio pesado, mas Ana sentiu uma pequena vitória dentro de si. Mais tarde, enviou uma mensagem para Laura contando o que aconteceu. Sua amiga respondeu com palavras de incentivo, lembrando-a de que estava ao seu lado a cada passo. Ana se sentiu mais forte com o apoio de Laura e decidiu aproveitar a oportunidade para entrar em contato novamente com Marta, na associação. Em sua próxima sessão, Marta a recebeu com um sorriso encorajador. Ao ouvir seu relato sobre o enfrentamento com Vitor, olhou para ela com admiração. Ana, o que você fez exige muita coragem, disse ela, os olhos transmitindo empatia. Este é um passo importante no seu caminho. Você enfrentou o medo, e isso é uma conquista enorme. Ana respirou fundo, sentindo como a tensão que carregava no peito se dissipava com cada palavra de Marta. No entanto, a preocupação com o futuro ainda estava ali, como um peso constante. Eu sei que é um passo, mas, o que vem depois? Perguntou Ana com a voz trêmula. Sinto que Vitor não vai ficar de braços cruzados. Tenho medo de que ele tente fazer algo para me fazer ficar. Marta assentiu com compreensão e pegou um caderno, onde começou a anotar informações. É normal se sentir assim, Ana. A violência psicológica e o controle são muito eficazes para manter alguém em uma situação de dependência. Mas agora que você decidiu buscar sua liberdade, é importante que estabeleça um plano de segurança. Podemos te ajudar a criar um ambiente onde você se sinta segura e a buscar opções caso decida dar um passo a mais. Ana a olhou, sentindo como cada palavra que ouvia reforçava sua esperança. Marta explicou as opções que ela tinha e deu recomendações sobre como proceder de forma segura, especialmente se decidisse se separar de Vitor e dar um novo rumo à sua vida. Lembre-se de que esta é a sua decisão, Ana. Você não precisa fazer nada do que não tenha plena certeza, disse Marta, colocando a mão sobre a dela. Este processo é seu, e você estará pronta quando decidir. Ana assentiu, reconhecendo que precisava de tempo para processar todas essas mudanças.
Mas aquela clareza, o saber que tinha o controle, a empoderava como nunca antes. Era um sentimento que começava a se transformar em uma realidade tangível, na possibilidade de uma vida que ela nunca tinha acreditado ser possível. De volta para casa, ela se permitiu imaginar como seria essa vida sem medo, onde ela poderia ser ela mesma, sem ter que dar satisfação a ninguém. Caminhou pelas ruas com uma leveza que há muito tempo não sentia, e pela primeira vez em anos, sentiu-se capaz de olhar para o futuro com esperança. Ao entrar em casa, encontrou uma mensagem de Vitor na mesa da cozinha. Você não faz ideia do que está fazendo, Ana. Vai se arrepender. Mas aquelas palavras, que antes teriam provocado medo nela, agora pareciam apenas uma última demonstração da impotência de Vitor. Ela havia experimentado o poder de sua voz e sabia que ele já não tinha o controle absoluto que sempre exercera. Com o papel na mão, Ana sentiu que algo se rompia dentro dela, mas dessa vez não era dor. Era a libertação final dos laços que a mantiveram presa por tanto tempo. Caminhou até a janela, deixando que o ar fresco enchesse o ambiente, e pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo, sentindo como cada inspiração trazia a paz e a esperança que tanto desejava. Aquele era apenas o começo, mas um começo poderoso. Ana olhava para a mensagem de Vitor sobre a mesa, suas palavras ameaçadoras ecoando em sua mente como um sussurro distante, mas já não a intimidavam como antes. Ela sabia que cada linha daquela nota era uma manifestação do desespero dele em manter o controle, uma prova de que ele estava perdendo seu poder sobre ela. Respirou fundo e deixou o papel na mesa. Sabia que responder só reforçaria a necessidade dele de manipulá-la, e em vez disso, optou por um passo mais profundo em direção à sua liberdade. Uma consulta com um advogado especializado em casos de violência psicológica e separação. Naquela tarde, Laura a acompanhou ao escritório de Marta, que havia recomendado um advogado de confiança. Enquanto esperavam na sala, Laura segurou sua mão e deu um aperto reconfortante, como para lembrá-la de que ela não estava mais sozinha. Você está fazendo a coisa certa, Ana. Você lutou em silêncio por muito tempo, disse Laura em voz baixa e firme. Agora é hora de você tomar o que merece. Paz e dignidade. Ana assentiu, sentindo uma mistura de alívio e medo. Sabia que dar o passo final implicava um confronto direto com Vitor, e embora não fosse mais a mesma mulher que ele controlava há tanto tempo, ainda temia a reação que poderia desencadear nele. Mas ao olhar para Laura e se lembrar do apoio de Marta, soube que não havia volta. Finalmente, o advogado apareceu e as convidou a entrar no escritório. Sentada em frente à mesa, Ana começou a explicar sua situação ao advogado, Jorge. Enquanto falava, notava como ele acenava com a cabeça, ouvindo atentamente cada detalhe, sem interrompê-la, como se compreendesse a magnitude do que ela havia suportado. Ana, quero que saiba que você tem opções legais muito sólidas, disse Jorge finalmente, olhando para suas anotações. O que você viveu é considerado violência psicológica e controle coercitivo, e isso pode te ajudar a se proteger. Podemos solicitar uma ordem de restrição temporária, se você achar necessário, para garantir que Vitor não interfira nem te intimide durante o processo. Ana olhou para Jorge, surpresa ao ouvir aquelas palavras. A possibilidade de uma ordem de restrição parecia algo irreal, como se o simples fato de estar protegida de Vitor fosse algo cheio de esperança. No entanto, essa esperança se tornava algo tangível, algo que poderia mudar sua vida. Você acha que é possível que ele realmente obedeça a essa ordem? Perguntou com um tom de dúvida, lembrando-se das várias ocasiões em que Vitor desrespeitara qualquer limite que ela tentava impor. Jorge assentiu com um tom sério. É possível, Ana. Se você decidir prosseguir, o sistema tem recursos para garantir que ele cumpra as restrições. Sei que esse processo é complicado, mas o importante é que você saiba que pode seguir em frente. Cada passo que você dá é uma vitória rumo à sua liberdade e bem-estar. Laura apertou a mão de Ana, e ela sentiu como o peso da decisão se tornava uma promessa de algo melhor. Era uma chance de encerrar esse capítulo, de recuperar sua voz, e embora sentisse medo, também estava disposta a enfrentar qualquer dificuldade que pudesse surgir. Depois de sair do escritório, Laura e Ana caminharam em silêncio até o parque próximo.
Sentaram-se em um banco sob as árvores, e o som das folhas se movendo com o vento parecia encher o ar de uma calma nova, quase libertadora. Ana, você percebe o quão longe você chegou? Perguntou Laura, olhando para ela com orgulho. Você deu passos gigantes. Você é uma mulher diferente, e isso é incrível. Ana olhou para o chão, sentindo seu peito se encher de emoções que reprimiu por anos. Sorriu, embora uma lágrima rolasse pela sua bochecha. Era uma mistura de tristeza e alívio, um momento de reconciliação consigo mesma. Durante anos, pensei que não podia fazer nada, sussurrou Ana, com a voz quase inaudível. Convenci-me de que a vida que eu tinha era tudo o que merecia. Mas agora entendo que tenho o direito de ser feliz. Laura a abraçou, e ambas permaneceram em silêncio por alguns minutos, deixando que o momento se gravasse na memória de Ana como um ponto de não retorno. Naquela noite, de volta à sua casa, Ana começou a colocar algumas de suas coisas em uma pequena mala. Não era muito, algumas roupas, algumas lembranças pessoais e seu diário, aquele que encheu de pensamentos silenciosos, de palavras não pronunciadas e que agora representava uma peça fundamental de sua libertação. Sabia que, quando Vítor voltasse, ele encontraria a casa vazia e suas palavras sem efeito. Horas depois, Vítor chegou e, ao não encontrá-la, começou a enviar mensagens. As primeiras eram sutis, com um tom que pretendia soar conciliador, quase como um pedido de desculpas velado. Mas, ao não obter resposta, o tom mudou rapidamente, tornando-se um desfile de ameaças e exigências. Ana leu algumas mensagens, mas não respondeu. Desta vez, seu silêncio não era submissão, mas força. Sabia que qualquer resposta apenas avivaria o desejo dele de controlá-la, e dessa vez não iria lhe dar esse poder. Em vez disso, respirou fundo e colocou o telefone no silencioso, desligando-o antes de dormir. Dormiu profundamente pela primeira vez em anos, sentindo que cada mensagem não respondida era um símbolo de sua independência. Na manhã seguinte, encontrou-se novamente com Jorge para apresentar formalmente a solicitação de ordem de restrição. Cada passo no processo a lembrava da realidade do que estava alcançando, romper com o ciclo de abuso e abrir caminho para uma vida onde o medo não seria uma constante. Jorge explicou que, embora o processo pudesse demorar, havia maneiras de acelerar o trâmite se houvesse provas do risco iminente que Vítor representava para ela. Dias depois, chegou o dia da audiência em que se decidiria a ordem de restrição. Ana sentou-se na sala do tribunal, nervosa, observando a porta por onde Vítor logo entraria. Seu advogado havia explicado que sua presença não era obrigatória, mas ele se apresentou mesmo assim, provavelmente na esperança de intimidá-la. Quando Vítor a viu, lançou-lhe um olhar carregado de desprezo, mas Ana manteve-se firme, ignorando a tentativa dele de perturbá-la. Diante do juiz, ouviu atentamente as palavras de Jorge, que explicou o padrão de abuso psicológico que Ana havia suportado durante anos. Enquanto ouvia, as cenas da vida deles juntos passavam diante de seus olhos como fragmentos de uma história que, finalmente, estava disposta a deixar para trás. Vítor tentou se defender, argumentando que tudo era um mal-entendido, que Ana estava exagerando e que ele só queria o melhor para o casamento deles. Mas o juiz, atento a cada detalhe, não pareceu se convencer. Finalmente, o juiz decidiu a favor de Ana, concedendo-lhe a ordem de restrição temporária e proibindo Vítor de qualquer tipo de contato direto ou indireto. Ao ouvir a sentença, Ana sentiu um alívio indescritível. Era como se um peso invisível fosse levantado de seus ombros, e, ao mesmo tempo, uma chama de esperança iluminasse seu coração. Ao sair da sala, Vítor tentou se aproximar, mas os oficiais o impediram. Ana lançou-lhe um último olhar, uma mistura de compaixão e firmeza. Não havia ódio em seus olhos, apenas uma nova paz, a certeza de ter recuperado sua liberdade. Quando chegou à casa de Laura, que a esperava com um grande sorriso e um abraço apertado, Ana compreendeu que havia atingido um ponto sem retorno. Havia enfrentado seus maiores medos. Pela primeira vez em anos, via um caminho claro à sua frente. "Como você se sente?", perguntou Laura, sem soltar sua mão. Ana respirou fundo, olhando para sua amiga com um sorriso genuíno. "Livre, Laura. Sinto-me livre.
Se você gostou dessa história, convido você a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la. Se já passou por uma situação de manipulação e engano parecida, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Ficarei muito honrada se você deixar um like, compartilhar o vídeo com um amigo ou familiar e se inscrever no canal para não perder a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela agora. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.